Pessoal, gravando mais um vídeo agora falando das transformações das. Então aqui eu tenho uma transformação dada, é de R3 em R2, 3 componentes e 2 componentes. E vamos considerar que as bases são canônicas, tanto para o domínio como para o contradomínio. Isso quer dizer que aqui eu vou ter a base 100, 010 e 001. E desse lado eu vou ter a base 10 e 01. Bom, vamos considerar um vetor para a gente fazer na prática. Então, supondo 1, 2 e 3. Então, substituindo x por 1, y por 2 e z por 3, vou obter a imagem desse vetor 1, 2, 3, que é o vetor 3 menos 1. Bom, mas em vez de eu substituir aqui, eu posso resolver essa imagem usando uma matriz de transformação. Ou seja, eu vou pegar os coeficientes de cada variável, de cada componente, e vou colocar aqui em coluna. Então, vejo o 2 e o 3 para o x, o menos 1 e o 1 para o y, e o 1 e o menos 2 para o z. E vou multiplicar pela matriz 1, 2, 3. Ora, fazendo esse produto, o resultado será a matriz 3 menos 1. Então, aqui veja que você tem a matriz 2 por 3, aqui a matriz 3 por 1, então resulta numa matriz 2 por 1. Bom, então o que nós fizemos? Para achar a imagem de um vetor, eu posso usar uma matriz vezes um vetor. Então eu pego o vetor aqui do domínio, multiplico por essa determinada matriz e vou obter uma outra matriz, que é a imagem. Observe que essa matriz foi 2 por 3, né? Porque nós temos uma transformação do espaço para o plano. Então aqui fica invertido, né? Então de 3 para 2, mas fica 2 por 3. Bom, agora eu vou pegar um vetor xy e uma base determinada, que não seja a canônica. E aqui eu vou colocar a base B, vai continuar sendo a canônica, eu não vou alterar ela não, certo? Vou deixar ela assim mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui é 2, né? Aqui é 2, tá? Aqui é o número 2. Muito bem. Então como vamos ficar? Eu vou pegar meu vetor xy, yz, que foi dado, tá certo? E vou fazer a combinação linear dele com os vetores da base dada, né? Então ficamos com o coeficiente A, B e C para cada vetor da base. Fazendo essa multiplicação, temos isso, e aí vemos que A vale x, A mais B vai valer y, e A mais B mais C vai valer z, comparando os dois vetores. Ora, se A vale x, então B vai valer y menos x. Se A mais B vale y, então C vale z menos y. Bom, com isso, eu vou substituir o A, o B e o C por x, y menos x e z menos y. Ora, mas como o nosso ponto é 1, 2 e 3, então os valores encontrados serão 1, aqui 2 menos 1 é 1 e 3 menos 2 é 1. Portanto, o A, B e C... Bom, então eu vou ter que ter uma matriz vezes o vetor 1, 1, 1 e tem que gerar o vetor 3 menos 1, pois a base B é a base canônica. Então, eu vou calcular quem são os vetores na base canônica lá no contradomínio. Então, eu peguei o vetor 1, 1 e 1, que é o vetor da base, substituí na minha transformação e obtive 2, 2. Peguei o outro vetor 0, 1, 1 e virou 0, menos 1. E o último vetor chegou 1 menos 2. Portanto, esses são os vetores, imagens de cada vetor da base. Mas eles estão na base canônica. Então, aí, esses resultados vão estar colocados na matriz. Então, vai ficar 2, 2, 0 menos 1 e 1 menos 2.
Então, o produto dessa matriz pelo vetor 1, 1, 1 vai gerar o vetor 3 menos 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Aqui, 2 vezes 2, 2. Menos 1 dá 1. 1 com menos 2 dá menos 1. Vamos considerar agora a base A canônica e a base B um outro par de vetores que gera o R2, né? Porque eles são LI também. Nenhum é múltiplo do outro. Então, da mesma forma, vamos ter uma matriz, o vetor na base canônica, que o considerado foi 1, 2, 3, e agora eu quero obter um vetor mais nessa base B. Então, eu vou ter que calcular um por um. Então, eu vou pegar o vetor da base canônica e vou transformar pela nossa transformação aqui, vai gerar o 2, 3. Agora eu vou pegar o 2, 3 e descobrir como que ele é dado em função desses dois vetores. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou substituir, igualar, e aí monto o sistema, resolve-se o sistema e a resposta é menos 9 e 4. Portanto, o vetor 1 e 3 corresponde ao vetor menos 9 e 4. Aqui também parece que ficou um defeitinho. Vamos apagar aqui, né? Aqui é 4. Bom, agora vamos fazer o segundo vetor da base canônica, que é o T010. E aí vou substituir aqui na minha transformação, vou obter menos 1 e 1. Aí vou descobrir o menos 1 e 1 na base B. Então, fazendo a mesma coisa, monto o sistema, resolvo o sistema, encontro menos 8 e 3. Portanto, o vetor menos 1 e 1, que é a imagem do segundo vetor da base canônica, será menos 1 e 1 na base canônica. Mas eu não quero base canônica, porque aqui a base é R2. Então, o substituto desse menos 1 e 1 é o menos 8, 3. Agora, o terceiro e o último vetor da base canônica, que é o 001. Substituindo, vai dar 1 menos 2. Fazendo a continha novamente, é um pouquinho trabalhoso, vamos encontrar 13 e menos 5. Então, esse é o vetor correspondente. Então, substituindo agora os valores aqui na matriz, vai ficar menos 12, 5, menos 8, 3, 13 menos 5. Que multiplicado pelo vetor da base canônica 1, 2, 3 escolhido, vai gerar o vetor 14 menos 5 na base escolhida. Se você quiser saber quem é esse vetor na base canônica, você substitui, né, multiplicando os vetores da base, e aí você vai encontrar o valor 3 e menos 1, conforme a gente já tinha feito. Bom, agora vamos fazer as duas bases. Então vamos alterar as duas bases. Então aí eu vou ter a transformação do vetor V pela base B será igual a uma matriz de A para B do vetor na base A. Então, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu tenho uma matriz vezes o vetor e vai gerar uma nova matriz. Essa matriz seria o vetor imagem. Muito bem. O primeiro vetor, que é o 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, nós já fizemos nos slides passados. Então, é o 1, 1 e 1. Então, em vez de eu usar 1, 2, 3, eu vou usar 1, 1, 1. Agora eu tenho que fazer na base 2. Eu vou pegar esse vetor, 1, 1, 1, e vou transformá-lo pela nossa transformação em 2 e 2. E agora eu vou pegar esse 2 e 2 e passar para a base B. Eu vou fazer o mesmo esquema, monto o sistema, resolvo o sistema e encontro menos 4 e 2. Portanto, o vetor imagem de 1, 1, 1 na base canônica é o 2, 2. Mas na base que eu quero aqui é menos 4 e 2. Vamos fazer isso com o próximo vetor, que é o 0, 1, 1. E aí, enquanto 0 menos 1, faço a mesma coisa, monto o sistema, acho 5 e menos 2. Portanto, o vetor 5 menos 2 substitui o vetor 0 menos 1 nesta base aqui. Desculpa. Volta a ser o 3 menos 1. Aí está. Então, nós tivemos em cada situação um tipo de matriz. Então, se as bases fossem canônicas, basta utilizar os coeficientes
de cada variável em cada componente. E aí eu monto a matriz. Se eu mudar a base A, mas mantiver a base B como canônica, a matriz é outra. Veja que ela tem o mesmo tipo, mas é outra matriz. Assim, se eu mantiver a base A como canônica e mudar somente a base B, eu tenho uma terceira matriz. E se eu mudar as duas bases, eu tenho uma quarta matriz. Então, para cada tipo de base, né, eu vou ter uma matriz diferente. Porém, qualquer uma dessas matrizes vai pegar um vetor e vai levar no vetor imagem. E sempre no mesmo. Então, qualquer vetor que eu pegar aqui, certo? Eu vou levá-lo no vetor imagem. O mesmo vetor aqui, mas com a base diferente, eu vou levar também no mesmo vetor. Tá certo? Obrigado, pessoal. Um abraço.